Reviravolta louca no Flamengo. Decisão é suspensa, mudança. Vamos falar sobre isso, a apresentação do André. Tem informação também sobre Lucas Paquetá, meu parceiro, minha parceira rubro-negra. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like e toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tô cuidando bem. Comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. E o Flamengo amanheceu com De Arrascaeta publicando uma frase que talvez sirva para esse momento que o Flamengo vive no Campeonato Carioca. O uruguaio do Mengão, camisa 10 da Gávea do manto sagrado rubro-negro, escreveu o seguinte: o planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa, falou De Arrascaeta. Muita gente interpretando isso como um dane-se o Campeonato Carioca e vamos seguir o planejamento. Concomitantemente a essa publicação, ele botou uma foto dele lá treinando também no CT Ninho do Urubu, mas, gente, a coisa é mais complexa, corrigindo, do que a só planejamento. E a gente vai entrar aqui, inclusive tem novas informações nesse sentido, tem novas informações também sobre o Danilo. O lateral direito do Danilo deu mais um passo rumo à sua recuperação total ao treinar no gramado do CT Ninho do Urubu nesta segunda-feira. O jogador vem apresentando uma melhora gradativa, constante, dia após dia, às atividades, algo que já deixa o torcedor rubro-negro naturalmente mais ansioso aí para o retorno do zagueiro do Mengão, que logrou muito sucesso no ano passado, fez gol contra o Palmeiras de cabeça, coisa linda, coisa rica, aquela coisa toda. Aquela coisa toda. O Gonçalo Plata não tem jeito. Ele não tem jeito, sempre tem notícia, principalmente extracampo do Gonçalo Plata, e muita gente me perguntando até que história é essa do Gonçalo Plata se despedindo do Flamengo, fez até uma festa de despedida com os seus amigos, aquela coisa toda. É verdade isso aí, Pedrão? Tô vendo ser publicado lá no Léo Dias, não sei na onde, não sei nem se foi no Léo Dias. Gente, o Plata, a Isabelle Costa trouxe essa informação, o Plata, ele apenas se mudou de uma casa para outra, dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro do mesmo bairro, que aliás eles moram, que é a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em função à proximidade ali do CT Ninho do Urubu e em função de ter casas de alto padrão também ali na zona sudoeste do Rio, né? Não é mais zona oeste, né? Para falar que não é zona oeste, porque a zona oeste tem ali uma coisa mais raiz. E aí, agora é zona sudoeste, que o pessoal fala aí. Mas pra mim é zona oeste, tô nem aí. E aí, pessoal, não tem essa história. O Plata não será vendido. O Felipe gosta muito do Plata, entende? E não existe essa situação. Ele fez uma festa na casa dele, talvez aí para se despedir da casa que ele tá para se mudar para outra. Até porque o Plata adora uma festa, não é mesmo? Convenhamos aqui, então não tem nada a ver isso aí. Ele não sai do Flamengo. A Mônica Alves traz até informação que uma pessoa do clube falou: vendemos o Juninho, o Alaciança e vendemos o Plata, daqui a pouco não temos time para jogar, não tem cabimento, é ridículo, não existe essa situação, portanto, Plata continua no Flamengo. E adentrando o universo da possibilidade do Flamengo jogar com o time principal, próximo jogo, diante da equipe do Vasco, depois de amanhã, no dia 21, negócio é o seguinte: risco de queda muda planos e Flamengo deve ter jogadores do elenco principal já contra o Vasco. O clube ainda não definiu quais atletas vão reforçar a equipe sub-20 no clássico da próxima
Quarta-feira, ainda sem vencer no Campeonato Carioca, é um momento de briga contra o rebaixamento que marca a campanha do Flamengo. Até aqui, a ideia, até ontem, no domingo, né, era que o time sub-20 do Flamengo estivesse em campo, nos clássicos contra o Vasco e contra a Portuguesa, quarta e domingo, respectivamente, tá? Contra o Vasco e contra o Fluminense. Com a vitória do Maricá sobre a Portuguesa na noite de ontem, o Flamengo avaliou o risco de precisar disputar o quadrangular contra o rebaixamento e mudou. Como diz em inglês, change. To change, né? O verbo to change, é assim, pessoal aí fluente no inglês. Mudou, cambiou no espanhol, né? A situação. E o que acontece, gente? Pedrão, mas que se dane o Carioca. Olha só. A gente tem duas visões aí. É melhor o Flamengo encorpar o time para pegar Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa e avançar para a próxima fase do que deixar a base e ser eliminado. Por quê? Porque se deixar a base e ser eliminado, o Flamengo vai ter que jogar mais 6 jogos. E aí, quem vai jogar esses 6 jogos? Vai ser a base? Será que vão bancar? Não, que se dane ser rebaixado no campo, porque se jogar esses 6 jogos com a base, vai ser rebaixado. Porque o time tá desorganizado e assim, nem todos os atletas são ruins, gente, mas o time tá uma bagunça, o treinador não acertou o time direito, ele tá defensivamente um horror, tem jogador realmente limitado, mas não vamos julgar todo mundo, porque eu acho que tem boas peças ali. Ou liga o F e fala, dane-se se a gente for rebaixado, ou tenta conter riscos, um freio de arrumação. Coloca o profissional, alguns, não precisa nem botar todo mundo ali, alguns atletas para encorpar, se classifica, e aí se classificando para as quartas de final, quiser dar uma segurada nos carros, vou voltar a botar a base. Que bote, ser eliminado, dane-se. Planejamento não é o brasileiro, a Libertadores, a Recopa, a Supercopa, depois se for eliminado, dane-se. Agora, gente, o que não dá, gente, é pro Flamengo correr risco de cair no Carioca. Ah, mas o Carioca não vale nada, mas vai ficar feio, o torcedor não vai gostar, os rivais vão zoar pra cacete, a gente tem a alcunha de nunca ter sido rebaixado, tudo bem que é referente ao Campeonato Brasileiro, mas aí já vai ficar essa coisa, ah lá, tá vendo, foi rebaixado, ah lá. Então, gente, não dá, vai ter que botar a galera, avançou, bota o reserva para jogar as quartas de final do Carioca, bota a base, aí beleza, foi eliminado não é rebaixado. Vocês entenderam a lógica que eu tô querendo propor aqui? Então acho que tem que se encorpar esse time, tá? O treinador tem que ser o Felipe Luiz, acabou, quarta-feira de 21, Felipe Luiz na beira do campo. Que isso, Pedrão? Não, Felipe Luiz. Porque o Bruno Pivetti não tá se mostrando em condições de enfrentar essas equipes aí com esses garotos, cara. O Felipe Luiz conhece os garotos, ele treinou os garotos. Porque ele tá adotando uma estratégia, por exemplo, Flamengo e Volta Redonda. A base do Flamengo Sub-20, do jeito que tá jogando, e o Volta Redonda. Cara, o Volta Redonda é melhor. Então, se o Volta Redonda é melhor, eu vou tomar alguns cuidados defensivos aqui, coisa e tal. Não vou sair que nem um maluco indo pra cima, não. O Flamengo vai que nem um maluco, toma a bola nas costas, passa entre linhas, o outro lá é expulso. Então, assim, cara, bota o Felipe aí, velho. Ô, Felipe, não vai nem ter que viajar, o jogo é no Maracanã, vambora, velho. Tem que salvar aqui pra gente pelo menos classificar, pra não ter que jogar esses 6 jogos. Porque aí sim vai ferrar o planejamento do Flamengo, se o Flamengo tiver que jogar esses 6 jogos. Aí ferrou. Entende? Jogadores do time principal do Flamengo que podem ser relacionados. E eu já tinha até falado aqui que dava pro Flamengo já até botar. O André estava jogando, dá para botar o André, que se apresentou hoje, aliás, a gente vai repercutir a apresentação dele. O Vitão entrou de férias,
bem antes dos outros lá do Internacional. O Alan dá para jogar, é um jogador que não tem muita minutagem do ano passado. Ah, mas o Alan é ruim, Pedrão. Bicho, pelo menos é experiente, é mais cascudo do que essa molecada. O Michael, o Pedro voltou antes, se apresentou antes, também na reta final do ano passado ficou mais de molho ali, porque ele estava tratando de lesão, evidentemente, mas ficou mais de molho. Então não acumula uma minutagem muito grande do final do ano passado. Agora, Arrascaeta, Danilo, Alexandro, Jorginho, de repente o Pulgar, essa galera, beleza, dá uma segurada, mas dá uma encorpada, cara. Dá uma encorpada, porque se ficar desse jeito aí vai ser difícil. Entende? O Flamengo vai encorpar, mudaram de ideia. Inclusive, eles tinham até divulgado a programação sem o jogo do Flamengo lá. Dando a entender que, ó, dane-se, o profissional não vai para esse jogo. Mas mudaram de ideia. Voltaram atrás. E a informação que chega não é a tomada de decisão do presidente. O presidente falou, a autonomia do departamento de futebol. É uma decisão de José Boto e Felipe Luiz. E acho que tem que corrigir essa rota aí. Já que a base foi tão mal, tem que botar. Porque senão depois vai ter que jogar 6 jogos do mesmo jeito. Entende? Para o jogo, diante da equipe do Vasco, quem apita é Bruno Arleu de Araújo, que é um dos principais árbitros aí que você tem no Rio de Janeiro. Leia-se, principais árbitros não significa que ele é um grande árbitro, tá? Não significa, tá? Eu não, acho até meio duvidosa a qualidade dele apitando os jogos, mas enfim, é o que tem, não tem outro jeito, é ele que vai apitar. E o Flamengo, teve até um rapaz, eu nem li o texto dele, eu só li o título, que é um rapaz chamado Alexandre Aliati. Eu nem li o texto dele ainda, eu vou ler depois. Mas o título dele diz o seguinte: Flamengo é a primeira grande vítima dos novos estaduais. Eu também acho. Sabe por quê? Porque maliciosamente, utilizando da sua esperteza, a Federação do Futebol do Rio de Janeiro diminuiu as datas do campeonato estadual, mas obrigou as equipes grandes a botar o time principal como o Flamengo vai botar. E isso não remete só à questão da cota de TV, não. A partir da terceira rodada tem que botar o principal, porque senão perde cota. É também isso, mas o fator rebaixamento. Antes, você tinha lá, todo mundo joga contra todo mundo, o último colocado é rebaixado. Agora não. Você tem 2 grupos com 6 e os 2 últimos de cada grupo vão para esse quadrangular de ida e volta, tá? Jogo de ida e volta. E aí o time que não quiser ir para esse quadrangular e jogar 6 partidas e correr risco de rebaixamento, vai ter que botar o principal. Então, olha a esperteza que os caras tiveram. Já sugerindo que quem colocar o alternativo vai perder ponto. E talvez vai correr risco de ter que ir para esse quadrangular. E depois vai ser obrigado a colocar os homens, para tentar corrigir a rota. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Enfim. O André, mais novo goleiro do Flamengo, foi apresentado hoje no CT no Urubu e fala: chega ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, represento não só o meu sonho, mas o sonho da minha família inteira. E diz mais, sobre o jogo com os pés, né? Ele foi muito elogiado, né? Muita gente até dizendo que ele foi contratado muito em função desse jogo com os pés, mas evidentemente também é muito bom ali na função principal do goleiro, que é não deixar o time tomar gol. E ele diz: características só posso mostrar dentro de campo, estou me adaptando ao modelo de jogo implementado pelo professor Felipe Luiz e pelo clube. Espero agregar e somar da melhor maneira possível. Tem o Rossi, que joga muito bem com os pés. Desde que eu cheguei, conversamos para ver a melhor maneira de ajudar o Flamengo, disse
André, goleiro do Mengão. E falou sobre o interesse do Botafogo. O Flamengo teria dado um chapéu na equipe botafoguense. Ele disse: desde quando cheguei ao Gil Vicente, começaram a especular meu nome em outros clubes. Eu falei para o meu empresário que se chegasse até a mim, somente o que fosse concreto. A única coisa que eu sei que chegou foi o Flamengo com um excelente projeto e eu aceitei, disse o André, referente ao interesse da equipe botafoguense pela contratação do jogador. André revelou que não acreditou ao saber que o Boto e o Felipe Luiz estavam lhe observando em Portugal. Ele disse, abre aspas, não acreditei, porque você não acredita que o Flamengo, com a dimensão que tem, vai mandar o diretor, o treinador, para analisar um jogador de uma equipe inferior, no caso é o Gil Vicente. Você espera que o Flamengo busque jogadores renomados, vamos dizer assim. E pois é, o Flamengo foi atrás do André num trabalho sério de scout. Não sei se ele é bom goleiro, muita gente fala que é. As estatísticas estão postas aí dizendo que é, mas estatística, cara, você tem que agregar ali a você assistir o jogo. Não adianta só ver o número e, por exemplo, quem vê os números do Flamengo agora e a de fora do Brasil, olha o Flamengo na situação que tá, o cara, olha só o time que tava no Mundial tá nessa situação, mas não sabe que o Flamengo tá jogando com time reserva. Então, guardadas as devidas proporções, você tem que ver para saber o contexto, a situação, né? Enfim, acho que é o caso do André também, beleza? Muita gente, até após a entrevista coletiva de apresentação do goleiro André, disse que o José Boto teria uma reunião por vídeo ali pelo Paquetá, aquela coisa toda, coisa que foi negada, pessoal. Aliás, entrando aí na seara de Lucas Paquetá, mais uma vez, durante o treino de hoje, desta segunda-feira, Lucas Paquetá ficou de fora do treinamento da equipe do West Ham, clube londrino, um clube da Inglaterra. Paquetá não treina com o West Ham nessa segunda-feira. Meia segue de fora das atividades enquanto a situação é definida e o acordo com o Flamengo está por alguns detalhes, pessoal. Inclusive, a informação que chega é que o Flamengo deve oficializar, ou já oficializou, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, uma proposta oficial à equipe inglesa pela contratação de Lucas Paquetá ainda hoje, minha galera. O clube aguardou o desfecho do final de semana, o jogo do West Ham com a equipe do Tottenham, que é um clássico ali de Londres, vencido pelo West Ham, aguardou as reuniões precedentes e para confirmar que o meia não seria utilizado, mas e nem treinaria, mas como está acontecendo. Então, hoje devemos ter mais novidades ainda no que se diz respeito à contratação de Lucas Paquetá. Muita gente falando aí sobre o possível retorno do Lohan ao Flamengo. Gente, não tenho nenhuma informação nesse sentido. Inclusive, com a chegada do Paquetá, a tendência é que o Flamengo finalize a sua busca aí por jogadores da posição de meio de campo, mas não finalize a busca pelo centroavante. Mas sim, admita uma possibilidade de contratar um atacante, um centroavante, talvez apenas no meio do ano, mas de nenhuma maneira o esforço do Flamengo pelo Paquetá, que vai ser de 35 milhões de euros mais 7 vinculado a bônus, vai impedir do Flamengo contratar um atacante. O Flamengo continua desejando a contratação de atacante, inclusive ainda observando o Tati Castellanos do West Ham, né? O Flamengo bem ligado aí na equipe inglesa pela contratação de jogadores, principalmente se o West Ham cair. Porque aí tem uma situação lá que o salário é cortado pela metade, algo nesse sentido lá na Premier League, se for pra Championship, aí os caras ficam meio bolados e vaza, mete o pé do clube porque diminui a cota de televisão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu likeão, tamo junto, saudações rubro-negras.